Salve, salve galera! Começando mais um vídeo do Inimigos do Gol nessa quarta-feira e espero que você esteja tendo um ótimo dia e que Deus abençoe a sua caminhada também. Hoje o tema do vídeo é sobre o Barcelona e essa última janela de transferências. E também para acrescentar, eu vou falar sobre o Julián Álvares e também um pouco sobre o Real Madrid, porque os três assuntos meio que estão unificados. E o que eu queria trazer sobre o Barcelona é o quê? Um questionamento. Por que que o Barcelona não consegue fazer uma janela de transferência boa? E eu digo isso desde as últimas janelas de transferências, porque o Barcelona, para quem não sabe, está sofrendo uma crise financeira e com isso os jogadores têm que se encaixar no quadro financeiro da La Liga. Então, caso um jogador receba um salário X que ultrapasse o limite da liga, esse jogador não pode ser inscrito. E por isso o Barcelona meio que consegue burlar algumas coisas ali para conseguir escrever alguns jogadores. E para quem não sabe, o Barcelona recentemente contratou o. Ai, qual que é o nome dele mesmo? O Gordon, do Newcastle. E pagou 80 milhões de euros nele. Só que o Barcelona já tem o Rashford, que ele é emprestado do United, só que ele tem um valor para ser comprado em definitivo de 30 milhões de euros. Só que o que acontece? O Barcelona alegou para o United que não teria esse valor de 30 milhões de euros para conseguir contratar o Rashford em definitivo. O que a conta não bate se eles contrataram o Gordon. E o que acontece é que o Barcelona já vai ter a perda do Rashford, caso eles não contratem, porque a janela ainda não abriu, mas já dá para contratar os jogadores, né? E também o Lewandowski, que já assumiu que vai sair. Então hoje o Barcelona tem o Gordon, que chegou agora, o Yamal, Rafinha, que também tem algumas propostas para sair, Ferran Torres, e também tem outro menino que eu esqueci o nome, que eu até anotei aqui, que é o Bardig. Vou falar Bardig, não sei pronunciar, mas é isso aí. E só que assim, o Barcelona, um pouco antes de contratar o Gordon, tentou o Julián Álvares do Atlético de Madrid e fez uma oferta de 100 milhões de euros. Só que o Atlético de Madrid, para quem não viu, postou no X, que é o antigo Twitter, umas postagens debochando do Barcelona pelo valor que eles ofereceram pelo Álvares. Só que o que emenda também o assunto do Real Madrid. Nesse domingo que passou agora, teve as eleições para a presidência do Real Madrid, para continuar o velho de sempre, contra um cara que chama, acho que Riquelme. E aí, o, o velho que já tem 120 anos ganhou. Acho que ele que criou o Real Madrid desde criança e tá aí até hoje. Mas enfim, nas eleições para a presidência do Real Madrid, ele prometeu que faria uma proposta na segunda-feira, um dia depois do resultado das eleições, uma oferta de 150 milhões por um jogador da Champions League que não era da Premier League. Então todo mundo já foi para Olise, Vitinha, João Neves. Eu vi até acho que é Roger Morgan, não sei, não lembro o nome dele, que é um atacante do Aston Villa. Só que não era nenhum desses jogadores. O Real Madrid queria mandar uma oferta justamente para o Julián Álvares. E o que se encaixa nisso? Eu tenho quase certeza absoluta que o Real só mandou essa oferta de 150 milhões para o Atlético porque sabia que o Atlético não ia aceitar, porque era só 50 milhões de euros a mais do que o Barça mandou, justamente pro, pro Atlético aumentar o valor de mercado do Julián Álvares e assim dificultar a ida dele pro Barcelona. Isso é 100% minha opinião, mas eu tenho quase certeza, mais de 90% de certeza que o Real Madrid fez isso.
Porque não é possível que o Real justamente queria um atacante, sendo que o Real já não tem. Não precisa de reforço para o ataque como o Barcelona, porque o ataque do Real Madrid tem Mbappé, Vini Júnior, Rodrigo, o Arda Güler, dependendo, joga por ali também. E assim, voltando pro assunto agora do Barça, né? O que acontece? Eles ofereceram 100 milhões de euros pelo Álvares. E digamos que eles já estavam em negociação ali com o Gordon. Aí eu te falo, como é que eles vão encaixar todos esses jogadores? E com esse valor total. Digamos que o Barça teria gastado com os dois jogadores 180 milhões de euros. Aí como é que o Barça ia conseguir escrever eles? Não ia ter como, porque ia ter que vender jogador. Só que a zaga do Barça já tá precisando de reforço, que é um próximo assunto que eu vou falar. Mas assim, o Barça poderia ter economizado contratando o Rashford só por 30 milhões de euros e poderia ter ido atrás de outro jogador um pouco mais em conta. Ou até mesmo poderia ter trago o Gordon, mas um valor um pouco a menos, de uns 60 milhões de euros, por aí. Mas é que a gente sabe que a Premier League é um mercado, né, que tem jogador que nem é tão bom e custa 100 milhões de euros facilmente. Mas é isso. O ataque do Barça agora só tem. Vai perder o Rashford e o Lewandowski. Aí agora tem a entrada do Gordon. E aí o Barcelona vai ter que se virar nos 30 e gastou quase, digamos que, mais de 50% do que tinha de para gastar na janela de transferência em um jogador só. O próximo tema é sobre a zaga do Barcelona. Por quê? É, nas últimas duas Champions League, o Barcelona foi eliminado por erros defensivos. E assim, hoje o Barça, no meu ponto de vista, só tem o Cubarsí de zagueiro assim que não compromete. Mesmo ele sendo novo, mas ele é um jogador que não compromete. Porque não dá para confiar no Eric Garcia e também não dá para confiar no Araújo. Não tem como. Aí eu te falo, por que que o Barcelona não contratou o Rashford por 30 milhões de euros, pegava o valor que contratou o Gordon e contratasse um zagueiro que já fosse mais maduro, que já sabe jogar Champions League e aquele zagueiro que já chega para resolver, como Bastoni, Schlotterbeck, mesmo eu não querendo que o Schlotterbeck saia do Borussia, porque eu torço pro Borussia. Também tem o Van de Ven, que fez uma temporada muito boa no Tottenham. Um zagueiro que não tem jogado muito nessa última temporada no United também, que poderia ser uma boa pro Barça, é o De Ligt. O De Ligt jogou em três times grandes, incluindo o Bayern de Munique. Ele facilmente é melhor que o Eric Garcia e que o Ronald Araújo, que também, já, por sua vez, já tem que sair do Barça. Mas assim, não dá pra saber o que o Barcelona vai fazer. Porque dá pra ver que pro Barcelona jogar com uma linha de três na frente, vai precisar de reserva. Que se o Yamal ou o Rafinha da vida se machuca, precisa ter atacante que esteja pronto para entrar e jogar o mesmo nível. Porque o meio campo do Barça não tem o que falar. Pedri, é, De Jong, tem o Gavi, tem também o Fermin, que joga muita bola. Tem outro jogador que eu gosto muito, contrato muito no FIFA, que é o Bernal. É um volante novinho aí. Pra quem jogar FIFA, recomendo. Mas assim, o Barcelona, na questão financeira, não consegue bater de frente com o Real. No papel e jogando, os dois times batem de frente. Só que enquanto o Barcelona continuar fazendo esse tipo de negócio, igual queria gastar tudo isso já no Julian Álvares, gastou o valor no Gordon e pensar só do meio pra frente e não pensar na zaga, nunca vai voltar a ganhar a Champions League. Simplesmente assim.
E assim, tem que ter uma gestão melhor. Nem que o Barça fique 1 a 2 anos contratando jogadores com fim de contrato ou pagando valor abaixo, mas pelo menos que honre a camisa para poder consertar essa questão financeira. Então, porque eu vejo muito potencial no time do Barça. Muito potencial. Mas é isso. O vídeo de hoje foi esse. Foi essa a minha opinião sobre o mercado da bola do Barcelona e também isso que aconteceu com o Julián Álvares. Se você gostou, deixa o like no vídeo e fique atento aí, coloque a notificação para receber os nossos novos vídeos. A gente vai tentar postar vídeos pelo menos 3 vezes por semana, às 11 da manhã. Então, deixa a notificação do YouTube do nosso canal aí ativa para você receber todos os nossos vídeos e acompanhar nas nossas redes sociais, que vai estar aqui abaixo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou!